Vamos lá, questão 48, Enem 2010. Vamos ver o que ele está pedindo aqui embaixo, né? Sempre a gente tenta ver exatamente o que ele quer para já ler tudo com mais foco. Então vamos lá. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor difusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Vamos ver. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção de circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. Então, ele se funde quando a corrente é igual ou maior a que ele consegue suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores correspondentes por eles suportados. Um farol, daí tem a tabelinha, né? Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo. Legal. Usando apenas um fusível. Legal. Dessa forma, qual é o menor valor de fusível que a gente tem que utilizar? Vamos ver. Antes de mais nada, eu já vou deixar aqui o link da questão 57 de 2014, onde eu explico lá, quando é em paralelo aqui, por exemplo, né, se a corrente divide ou se a tensão divide e etc. No caso, se você já quiser saber a resposta, a corrente divide e a tensão é a mesma para os dois caminhos paralelos, beleza? Mas vamos chegar lá passo a passo. Então, quando a gente tem uma única lâmpada, ela tem 55 watts e 36 volts. Então, o que eu tenho que achar aqui? Eu tenho que achar a resistência de cada lâmpada, porque depois eu vou achar a resistência, vou fazer um circuitinho lá paralelo para achar a corrente que passa em cada um, tranquilo? Não adianta nada eu saber qual corrente que passa aqui, porque depois quando eu colocar em paralelo, a corrente vai ser diferente, tranquilo? Então eu tenho que achar as resistências. No caso, as duas lâmpadas são iguais, né? Então, o que eu faço? Primeira coisa, eu só lembro dessas duas fórmulas aqui, de potência, tensão e resistência, né? Não gosto de ficar lembrando todas aquelas variações de potência, até para não confundir, né? No caso aqui eu vou usar potência, tensão e resistência, como eu disse, né? Então, se eu isolar o I, vai ficar I igual a U sobre R, jogo lá na outra equação, vai ficar P igual a U ao quadrado sobre R, tranquilo? Beleza, vamos lá. Então, P igual a U ao quadrado sobre R, vou isolar o R, então estamos dividindo, vai multiplicando, fica U ao quadrado sobre P. Lembrando, na física eu faço bem mais rápido as continhas, lá na matemática eu faço bem mais devagar, tranquilo? Então vamos substituir agora, né? Resistência, vou colocar um igual aqui. Resistência vai ser 36 volts, né? 36 ao quadrado sobre 55 volt por watt, né? Poderia deixar assim, ou se você fizer a continha aqui, vai dar aproximadamente 23,56 ohms, que é a unidade de corrente, de resistência, né? Perdão. Beleza. Então eu achei a resistência de cada lâmpada, né? Então eu vou fazer um circuitinho aqui, Poderia pensar ele assim, ou qualquer outro jeito que ele fique em paralelo, né? Aqui sendo a bateria e aqui as resistências. Então aqui seria uma lâmpada e aqui outra lâmpada. Posso chamar de R, ou colocar aquele valor, ou etc. Então aqui eu tenho duas opções. Vou fazer das duas formas para você. A primeira forma, que eu acho mais fácil, mais rápida, é a seguinte. Desse ponto até esse ponto, como está em paralelo, a tensão vai ser igual.
e a corrente vai ser dividida. O Izinho divide, né? Ou seja, vem uma corrente aqui I1 e divide aqui em I2 e I3. Como as duas resistências são iguais, I2 e I3 são iguais, beleza? Vamos lá então. Ó. Então, como essa tensão vai ser igual, e como não tem nenhuma outra resistência a mais, a diferença de potencial vai ser igual também. Vai ser 36 volts, beleza? Então, eu vou usar aquela formulinha U igual a RI, eu quero achar o I, né? E tenho a tensão e a resistência. Então, a tensão é 36, a resistência aqui, ó. Seria interessante não ter feito a conta, economizar um pouco, né? De tempo e de braço. Então, por quê? Daí eu consigo dividir aqui os dois lados por 36. Como se fosse assim, né? Fica só 36 por 55. Isolando o I, vai ficar 55 por 36 igual a I. Beleza? Se você fizer essa continha aqui, o I2 aqui no caso, ou o I3, vai ser igual a 1,53 ampere. Entendeu o que eu fiz? Eu peguei só essa corrente que passa aqui pela resistência aqui de baixo, ou seja, a corrente I2, e depois, como eu sei que I2 é igual a I3, consigo achar I1, beleza? Ou seja, vamos fazer aqui, ó, I1 igual a I2 mais I3, que os dois são iguais, então I1 igual a 1,53 mais 1,53, I1 é igual a aproximadamente 3,06 ampere, beleza? Então, vamos lá. 3,56, eu posso usar qual aqui? O amarelo? Não, né? O amarelo está abaixo do valor que eu preciso ali. Tem que ser no mínimo igual ou maior, né? Então, o menor valor possível vai ser o laranja, 5 amperes. Beleza? Laranja. Vamos lá fazer pela outra forma, que também seria viável. Qualquer uma das formas, na minha opinião, não seria tão difícil. Eu acho que essa aqui é um pouco mais fácil ainda, mas necessita que você tenha claro conhecimento aqui dos conceitos, saber que o I2 é igual ao I3, porque as resistências são iguais, que a tensão é igual para os dois casos aqui, né? Diferença de potencial, quando é em paralelo, não muda, beleza? É igual para os dois casos, não divide, né? Beleza. Então, outro caso aqui eu acharia a corrente, a resistência equivalente. Vou fazer de vermelho. Então, 1 sobre resistência equivalente. Daqui para frente eu vou começar a usar só essa formulinha aqui, tá? Tem aquelas outras fórmulas que você pode usar quando é só 2 ou quando são iguais. Tem várias formulinhas, mas para evitar ficar decorando um monte de fórmula, vou usar sempre a mesma, tranquilo? Então, aqui, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a primeira resistência sobre mais 1 sobre a segunda resistência, no caso, são iguais. Então, aqui vai ficar 1 sobre resistência equivalente igual a 2 sobre R. Aqui eu poderia multiplicar cruzado ou pensar em elevar os dois a menos 1 para inverter as duas frações. Então, ficaria resistência equivalente igual a R sobre 2, beleza? Não coloquei nem número aqui, né, para não dificultar ali. Depois eu coloco os números. Beleza? Então, ó, só mais uma coisa aqui. Vou deixar um link das aulas que eu fiz sobre matemática básica lá, né, dos assuntos que mais caem no Enem, como frações, potenciação, etc. Vou deixar aqui na descrição também, para quem tem dúvida, tá ok? Beleza, vamos lá. Então, eu achei a resistência equivalente. Vou fazer agora o URI. Agora eu vou achar o I1 direto. Tranquilo? Por quê? Eu achei a resistência equivalente. Se eu pegasse as duas resistências, seria como se eu fizesse assim, ó. Um novo circuitinho aqui. Onde aqui estaria uma resistência com valor de R sobre 2. Ou seja, 23 e pouquinho lá, 23,56 dividido por 2. Beleza?
Então vou deixar tudo aqui para a gente ir calculando. Então U vai ser igual a 36 volts, né? O R vai ser igual a, poderia colocar 36 ao quadrado sobre 55 dividido por 2, ou vezes meio. Isso aqui vezes e 1 ainda, né? Estou dividindo isso aqui por 2, então pela fração lá você vai saber o que eu estou falando. Mesma coisa, vou dividir aqui 36 por 36, 36 dos dois lados, né? Daí sobrou 36 aqui, vou dividir por 2, vai ficar 18, e aqui vai ficar 1. Então se eu multiplicar cruzado, vai ficar, deixa eu botar vermelho, 55 sobre 18, que sobrou do outro lado aqui, né? Igual a I1. Essa continha aqui vai dar aproximadamente 3,06 ampere e resolvemos a questão dessa forma também. Beleza? Por que que, só deixando bem claro aqui, por que que eu uso o laranja e não o amarelo, por exemplo? Para que que ele serve essa, como é que chama? Fusível, né? Ele serve para se fundir e se funde quando uma corrente elétrica igual ou maior do que são capazes de suportar. Para que ele se funde? Para cortar a corrente, para proteger as lâmpadas, por exemplo. Vamos supor, se aqui eu tenho 3 amperes, né? Então vou usar uma lâmpada de um fusível de 5 amperes. Se passar uma corrente por qualquer motivo lá de 10 amperes, o fusível vai queimar e vai proteger minhas lâmpadas. É mais barato trocar um fusível do que trocar as lâmpadas. Tranquilo? Beleza, então. Essa aqui foi a questão, mais uma questão de circuitos, né? Circuito é um assunto que cai muito no Enem, mas geralmente são circuitos fáceis. Você não precisa ficar desesperado. Vem comigo aqui, né? Que a gente está resolvendo todas as questões aí de física a partir de 2009. Então, sempre que possível, a gente vai analisando os circuitos, vendo o que é interessante, como é que a gente pode fazer, e você vai pegando a logiquinha aí e vai, com certeza, ter muito mais chance de acertar as próximas questões que cair sobre circuitos, beleza? Então, se você gostou, se inscreva aí no canal para acompanhar todos os nossos vídeos e só deixando claro aqui, né, de novo, já resolvi 8 provas do Enem de matemática, 4 provas do Enem de física e vou resolver mais 4 provas do Enem de física também antes de 2016, beleza? Vai dar tempo de você estudar e se você já está assistindo esse vídeo em outro ano, com certeza a gente vai ter feito mais provas já para você, tranquilo? Muito obrigado então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até logo!